esse pré-atendimento das incorporadoras. As pessoas estão até pedindo, até tem corretor que manda o contato para o nosso pré-atendimento, para a gente fazer contato, passar as informações e mandar o cliente para ele de volta. Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Rogério Riquelme, diretor executivo na Cipasa Urbanismo. Riquelme, seja muito bem-vindo. Prazer estar contigo, Sérgio. Toda manhã na academia eu escuto seu podcast, ouço todos e é um prazer estar aqui com você e a gente conversando. Legal. Riquelme que, diferente de muitos Riquelmes do mercado imobiliário, é Riquelme original. Riquelme original. No documento. No apelido. Não é nome de guerra. Aí vai para o stand de vendas, o cara chama Riquelme. O que mais tem Riquelme. Tem mais que João. Mais que João. A turma... você é Riquelme? Eu também sou Riquelme. Bom, vamos contar a história do Riquelme. Vamos contar toda a trajetória dele no mercado imobiliário. Antes, quero falar só dos nossos patrocinadores. Quero falar sobre a LinkPay. LinkPay é mais que uma pagadoria, é uma plataforma integrada ao banco digital que oferece soluções para vários problemas na gestão de pagamentos com foco de atuação no mercado imobiliário. Não faça mais o comprador preencher vários cheques. O sistema da LinkPay realiza o repasse dos pagamentos a cada venda. É muito mais agilidade e segurança na transação. Acesse linkpay.com.br e conheça todas essas facilidades. LinkPay, uma empresa Infinity Bank. E também dá mais metro quadrado. Incorporador, você está satisfeito com suas vendas? Precisa equilibrar o share entre salão, online e parcerias? Está pensando em uma segunda força de vendas por conta dos lançamentos que virão? O VSO do seu estoque pode ser impactado? Então você precisa conhecer as soluções da Mais Metro Quadrado, gerenciamento imobiliário, do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar o bate-papo e entender como podem acelerar os seus resultados. Acesse agora www.maism2.com.br e saiba mais. Então, Riquelme oficial, não Riquelme é? Oficial. Porque desde que surgiu o Riquelme do Boca, deu pelo menos nos estandes de São Paulo, o que mais tinha era Riquelme. De vez em quando a turma acha que é argentino e tudo mais, começa a ficar mais caro as coisas, demorar mais os assuntos, mas é Rogério Riquelme, Rinaldi Riquelme, né? RRR, Triple R. Então a turma conhece pelo Riquelme. Às vezes Rogério, até o pessoal fala quem é Rogério, mas é mais conhecido com Riquelme. Porque eu não sei quando que estourou o Riquelme do Boca. Deve ter sido ele já se aposentou uns 15, 20 anos atrás. É isso aí. Mas nessa época o que tinha de Riquelme nos estandes em São Paulo era uma enormidade. Eu conheci uns 5 ou 6, assim, mais ou menos. Nome de guerra. Nome de guerra. Mas é engraçado, né? A turma igualzinho, é pior que escreve igualzinho. Né? E você foi atleta, vamos contar a sua história atleta aí, quem pesquisar no Google, Rogério Riquelme, diferente de um que eu entrevistei aqui que falou que foi jogador aí, Gustavo Zanotto falou que foi jogador das categorias de base do Guarani, não tem resquícios no Google. O seu tem, né? 2005, essa época aí. Tem. Aparece seu nome com o Gustavo Scherer. Fernando Scherer, Gustavo Borges, o César. Também a gente treinou, todo mundo treinou junto, né? Começo lá, quando eu tinha 2 anos, minha mãe me colocou para nadar porque tinha bronquite, rinite, tudo que tinha it, aí eu tinha. E ela me colocou para nadar e desde então eu adorei, né? Putz, eu vejo água até hoje, você vai pular na piscina, mar e tudo mais. Minha mulher, ela só fica na areia ali, não se molha, contrário de mim. Mas, nadei dos meus 2 aos meus 21 anos. Nadei com o Cielo, a geração do Cielo, né? A gente começou... Ele, na verdade, cresceu um pouco antes que eu. A gente treinou praticamente 4, 5 anos juntos. O Gustavo, final de carreira também, quando ele voltou para o Brasil, começou a fazer as coisas dele. Estava na época de transição para Pará. Também tinha o último índice olímpico do Xuxa. Ele pegou no revezamento que eu nadei também. Fui campeão paulista já, vice-campeão paulista também. Maratonas aquáticas eu nadava. E a grande parte disso, né? Teve as Olimpíadas também, quando a gente tomou um café, né? E, a emoção, a vontade de ver a turma crescendo também, né?
é o que eu acho que hoje me trouxe um pouco de disciplina, né? Aquela vontade de trabalhar com o mercado imobiliário, você sabe que você precisa ser persistente, pô, apanhou num dia, no outro dia tem que levantar, e talvez seja aí de onde vem, algumas pessoas falam que eu sou muito persistente e insistente, né? E talvez aí que seja da onde eu tenha tirado aí a minha história do mercado, e por gostar tanto de sofrer todo dia, né? Sofrer por anos para lançar um projeto, fazer acontecer. Talvez seja aí a minha maior lição aí de vida aí, que foi o esporte. Mas é a decisão de tornar-se um atleta, de começar a treinar em alto rendimento. Uma coisa é nadar uma vez, 1 hora por dia, outra coisa é treinar 6 horas por dia. Quantas horas você chegava a treinar? 6 a 8 horas, 6 né? 6 horas por dia. Na verdade, foi acontecendo naturalmente. Com 2, eu nadava na escolinha, pô, era o melhor que nadava. Aí ia para uma escolinha mais difícil, pô, nadava bem, superava. E aí foi acontecendo, né? Naturalmente. Aí com 12, 13 anos eu me tornei federado, né? Que eu acho que aí é para valer mesmo, né? E aí o esporte para de ser saudável se torna um pouco mais... você acaba sendo um pouco mais cobrado. E aí daí em diante eu nadei pela faculdade, ganhava bolsa 100% da faculdade, já fui nadar Brasil, e recebi um convite fora para nadar também com 15 anos, para nadar fora do Brasil, acabei não indo. E aí, a partir de um certo momento, né, quando você vai chegando mais próximo da faculdade, acaba sendo um pouco divisor de águas, né? Porque... Como é essa decisão de saber se vai profissionalizar, vou seguir essa carreira ou vou trabalhar? Era mais ou menos isso, né? Na verdade, minha professora, meu pai é engenheiro e arquiteto, e a minha autorização de nadar era se eu fosse bem no colégio, né? E, teve um ano que eu avacalhei no colégio, não queria estudar, só queria nadar. E aí eles me tiraram da natação por 1 semana. Aí as notas melhoraram magicamente. E a partir do momento, o esporte no Brasil também é um pouco mais difícil, né? É o topo da pirâmide do mercado imobiliário, quando você tem um presidente e tudo mais, é mais ou menos isso, né? São poucas pessoas que conseguem chegar lá. E aí, naturalmente, você acaba tendo que ou só nadar ou só estudar, né? E você entrando um pouco na faculdade, você acaba tendo que estudar um pouco mais, aí você treina um pouco menos. E esporte, quanto menos você treina, mais tem um cara melhor que nada melhor que você. Então, foi difícil, foi uma decisão, acho que depois que eu parei, eu não encostei 6 meses na água, eu engordei 15 quilos, né? 15 quilos? 15 quilos, porque você gasta 3, 4 mil calorias por dia, aí você continua comendo aquilo, só que não gasta, né? Então, foi uma decisão dura, mas assim, eu agradeço todos os dias por ter nadado, por ter tido essa disciplina. Hoje meu time sofre um pouco por causa disso também, porque reunião é no horário, trabalho, tem que ter dedicação, tem que entregar com vontade. Mas, por outro lado, eu aprendi muito e, tem um dia que eu saio exausto, precisando tirar 2 dias, porque apanhou muito no dia, e no outro dia eu tô lá 9 horas, né? Em casa, fala, às vezes você é louco de estar no outro dia dedicado, depois de um dia ruim. E o que você tira de lição desse tempo de esporte, que você comentou alguma coisa que você traz para o seu dia a dia profissional? Eu acho que talvez tá muito disciplinado e ser muito resiliente, né? Tinha dia que você treinava mal, o treinador gritando na borda da piscina, chegava atrasado no treino, era um inferno, então sempre você chegava antes. E você tirava sempre o seu melhor, né? E às vezes um lançamento, alguma coisa, que não foi tão legal, tudo mais, às vezes você fica frustrado e tudo mais, mas daquele dia, o que você tira de lição para fazer um lançamento melhor, né? É maravilhoso quando você vende tudo, é um sucesso, né? Essa é a parte mais fácil. E quando você não vende, né? Vou desistir, vou colocar na mesa, deixo de lado. Muitas pessoas eu já vi fazendo isso, né? Tem uma carteira de produtos e vai no mais fácil, não vai no mais difícil. E no final do dia é o mais difícil que você vai aprender e o mais difícil que você vai ganhar, talvez até ganhe mais dinheiro do que o mais fácil, né? Então, acho que essa foi a grande lição. Enfim, e adoro esportes até hoje. Olimpíada, eu
dormi mal os meses de Olimpíadas aí, porque eu gostava de assistir tudo, emocionava. Natação lá, o Bruno Fratos, os 200 livre também. Enfim, meu técnico era o head coach lá das Olimpíadas e foi muito bacana rever, né? Eu não falo muito mais com eles, né? Porque correria, você sabe da minha correria, mas é muito legal ver a turma que era um pouco mais nova que você se dando bem, enfim, e alcançando resultados, né? Mas Brasil, esporte está muito longe do que fiz MBA nos Estados Unidos. Está muito longe do que deveria ser o ideal. E lá você nadou também ou não? Não. Lá você já tinha lá eu passei aposentado. Lá eu já tinha aposentado. Lá eu fiz a pós na GV, fiz a extensão na Califórnia, na UCLA, e passei vontade, né? Quando eu cheguei, você tem uma ideia da estrutura dos caras, o Real Madrid estava jogando no gramado da faculdade, né? Então... O esporte universitário lá já dá pau no daqui, né? A gente não está falando nem no profissional. Né? Nem se compara, né? E quando eu peguei uma transição legal, né? Que apesar de não ter vivido, eu vi próximo, que o Cielo a gente treinava junto. E aí ele foi para os Estados Unidos. E quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi treinar com o mesmo treinador do Fratos, né? Que é um dos caras, os técnicos velocistas que tiveram mais títulos olímpicos. E ele contando, fui para as Olimpíadas antes de passar na faculdade, né, que você tem que fazer o exame e tudo mais. Falou, chorava no banheiro, porque o treino era punk, né, mas era totalmente dedicado. E o pessoal da faculdade viu quando o Cielo nadava bem, começou a ajudar ele a passar no exame. Então ele treinava separado, porque não pode treinar junto. Ajudaram ele a passar no exame. E, fez o sucesso que fez. E quando ele ganhou as Olimpíadas, eu lembro que eu estava na Camargo Corrêa, na CCDI. Que foi sua primeira empresa no mercado imobiliário? Primeira empresa. Eu comecei lá com 18 anos, para 18 anos. Criança ainda, né? e eu falei, ele vai ganhar as Olimpíadas. Ninguém acreditava, ninguém sabia que era Cielo, né? Eu falei, ele vai ganhar as Olimpíadas. O Rodrigo Mauro, né, a turma lá da REM, ele trabalhava na Camargo. Falei, ele vai ganhar as Olimpíadas. Não vai ganhar. Quando ele ganhou, todo mundo, sabe? Foi uma emoção, chorei, gritava. E foi muito legal ver um cara próximo, né? Que você, e a vida de atleta não é fácil, né? Ver um cara próximo, esforçado e tudo mais. Conquistar um ouro olímpico que, você conta nos dedos, né? Quem já ganhou uma Olimpíada. E foi muito legal ver esse sucesso da turma e tudo mais, o aprendizado que o esporte te traz, né? E esse pessoal que você falou tem uma estatura alta, né? E você não é dos caras mais altos. Você tinha que ser muito rápido, então. Tinha que me virar, né? Hoje, normalmente, o perfil do nadador é um cara de 1,90, 2 metros. 1,90, 1,85 para cima, né? Então, eu nadava meio fundo, 200 costas e 200 medley. Então ainda dava para enganar um pouco, mas uma hora, né, tem algumas coisas que você leva vantagem, né? Tem que compensar, técnica é outra, estilo é outro, tudo mais. Eu lembro que a minha eficiência de nado, resgatar aqui do fundo da memória que você está fazendo, resgatar algumas coisas. A eficiência de nado de um nadador olímpico é 90% para cima, né? A gente tinha uma estatística quando começou a biomecânica na natação. A minha eficiência era 70 e poucos. Então tinha ainda muito para melhorar, né? E aí é isso que você vai trabalhando, né? O esporte olímpico é detalhe, é técnica, é o jeito que você nada. Hoje mudou completamente. Eu voltei a nadar agora todo sábado, quando dá, né? Mas o que é voltar a nadar? É uma horinha ou é 6 horas? Não. Se eu nadar 6 horas, acho que não sai da piscina. Mas, por exemplo, quando eu nado 1 hora, 40 minutos, lá eu nado 1.500 metros. Você nada 1 hora, você nada o quê? 3.000 metros? Uns 3.000 metros, 4.000 metros. Aí eu voltei a nadar um pouco, mas é impressionante, mudou tudo a técnica, né? Hoje é mais... É duro, né? Porque quando você vai nadar, você sai morto, você se mata, não deixa os caras ganhar, né? Tem aquele lado competitivo, veia competitiva. Então, se a gente deixa rolar um pouco mais, mas é um esporte, né? É um amor. É igual o mercado imobiliário, que você é apaixonado, né? Você, eu, com a turma que você entrevistou, todo mundo é apaixonado pelo mercado. É a mesma coisa na natação também. Você vai lá, nada... E é bom que você despluga um pouco também, né? O telefone não toca, então... É você e o azulejo da piscina, né? É o azulejo da piscina. E contando os azulejos da piscina, né?
Mas é muito bom, é fantástico. Natação, esporte, enfim. Quem tem filho, recomendo. E não precisa ser profissional, não. É um esporte que agrega muito. E hoje você viaja bastante. O que não pode faltar no seu hotel? É a academia? Cara, na verdade eu tô reaprendendo. Na época de Brookfield, trabalhei 8 anos lá. Eu toquei São Paulo, Campinas, Curitiba, Rio e Goiânia. Você viajava menos, né? Passava a semana nos lugares. Então você acabava conseguindo fazer algum tipo de esporte. Agora é confusão, né? Porque a gente tem 46 loteamentos, né? Mais os outros 3, que a gente tem outra empresa, uma loteadora popular. E aí o regramento é um pouco diferente, né? Porque você passa 2, 3 dias num lugar, então você chega cansado. Então no outro dia, quando você acorda um pouquinho mais tarde, toma café e vai trabalhar. Então viagens longas? Então viagens longas dá para aproveitar mais e viagens curtas um pouco menos. Semana passada eu estava no Pará, depois eu fui para Salvador e consegui treinar 1, 2 vezes. Mas assim, corridinha e tal, nada, só para manter um pouco a forma e não engordar bastante. E aí você comentou, você entrou no mercado imobiliário na Camargo Corrêa e você passou por diferentes áreas ao longo desses últimos anos. Comecei como projetos. Todo mundo quando olha hoje para mim fala, você passou por projetos. Passei por projetos, que foi um aprendizado muito bacana. Depois, em projetos, aqueles happy hours de empresa e tudo mais, né? Fui para novos negócios, acabei conversando com a turma, falaram, você tem um perfil de novos negócios, que foi muito bacana também. Que é a base de tudo, né? Que é a base de tudo. E foi em 2008 a 2010, né? O maior land bank era a Cirela. Foi o boom do mercado, né? Foi onde começou os IPOs. Sim. E o segundo maior land bank do mercado imobiliário era a CCDI, que era Camargo, enfim, que era gigante na época. Então foi muito bacana essa fase, né? Porque, desde viabilidade, compra do terreno, lançamento, então você acaba vendo tudo, né? E o compra do terreno é onde é a matéria-prima. Matéria-prima, né? Tudo nasce lá. Tudo nasce lá. E aí depois da Camargo teve o subprime, né? A crise 2008. Lehman Brothers. Que foi falei, acabou minha carreira aqui, né? Molecão ainda, né? Tinha acabado de formar. Aí eu fui trabalhar na ACS, que hoje é 3E, que é do Carlos Sanches, lá de Campinas. Ele queria montar a parte imobiliária, chegou a ser gigante, né? Quando o Silvio Chaimovitz foi para lá. E daí depois eu fiquei 1 ano e meio lá e depois eu fui para Brookfield, que fiquei quase 8 anos. Foi a maior trajetória. Foi a maior trajetória e foi talvez onde eu aprendi mais coisas, né? Porque tinha o papel de dono de negócio, que eu entrei com 23 anos, que era muito novo, era o dono de negócio mais novo da empresa. E foi muito bacana, porque lá você tinha uma autonomia muito boa, né? E meu portfólio eu cuidava de 35 projetos. Você entrou ainda era Brookfield, né? Entrei, era Brookfield. Tinha acabado de fazer com a fusão das 3, né? Company, Brascan e MB Engenharia. Né? Eu cuidava de Sul e Sudeste. E foi muito bacana. Enfim, tinha projeto de 1 bi. Cuidava de projeto de 1 bi e o projeto de 50, 60 milhões de VGV. E o mercado estava comprador. E eu fui lá para tocar econômico. Quando o econômico começou a sair, né? Quando começou a ter o Minha Casa Minha Vida, lançaram um programa e tudo mais. E foi muito bacana. Lancei 2 0-3 também. Esses não deram dinheiro. Empatamos no 0-0, não deu prejuízo. Mas os outros deram bastante dinheiro, enfim. E foi uma experiência muito boa. E aí, nessa passagem na Brookfield Tegra, você trabalhou em áreas diferentes dentro da incorporadora. Na verdade, eu peguei o último ano de Tegra. Eu fui dono de negócio até 2016. Mas o que faz um dono de negócio? Vê tudo. Vê tudo. Vê tudo. Ele vê tudo e não vê nada. Na verdade, o dono de negócio dá apoio para as áreas. Como a empresa é muito grande, então eles dividem em
donos de negócio para cuidar de áreas diferentes. Exato, na verdade você faz o processo andar. O Novos Negócios comprou o terreno, o dono de negócio analisa junto com Novos Negócios e aí passa para a incorporação. A incorporação desenvolve o projeto, aí você fala com o financeiro, acompanha o resultado do projeto. Quando faz o lançamento, você faz a viabilidade de lançamento. Você acompanha tudo, então. Apresenta o comitê financeiro, cliente. Você faz acontecer. Faz acontecer. E era legal também, né? Nos lançamentos você acabava pulando para dentro também do lançamento. Pô, rodava proposta, ajudava a turma do comercial. Pô, fiz lançamento, vendi 60 milhões de reais, 70 milhões de reais com 3 pessoas, né? Eu e mais 2. E o econômico também, na época, não era tão o foco da Brookfield. Então a gente meio que jogava meio sozinho e com a empresa inteira também, né? E depois eu fui para médio alto padrão, que foi muito bem. E nesse meio do caminho a Brookfield comprou a marca Tamboré, né? O direito de uso da marca Tamboré. Sim. E eu fiz o primeiro lançamento da marca Tamboré no interior de São Paulo, que é o Tamboré Jaguariúna, que, pô, tá lindo. Tá lindo, eu fui visitar. Muito bacana. E agora foi bem, né? Deslanchou por fim, mas essa foi a trajetória lá na Brookfield. E aí 2016, 2017 foi a transição, né? Com a chegada do novo presidente. E aí eu acabei ficando um ano em engenharia também, terminando as coisas de obra. Foi uma experiência boa também, mas não era minha praia. Acompanhar a obra. Terminar as confusões de obra, né? Terminar pepino e tudo mais. Liguei muita gente também na época, porque o mercado estava realmente mudando, né? Tava se reestruturando a empresa. E aí eu recebi um convite dos sócios da Brookfield em Campinas, que era o pessoal da QLPP. Que eles estavam querendo montar uma incorporadora com o DNA deles e tudo mais. Então você já morou em Campinas algumas vezes? Morei em Campinas 8 anos, porque no meio desse meio tempo, eu fui para Campinas lançar os produtos de lá, que Campinas deu aquela travada, né, de 2008 a 2012, ninguém conseguia lançar nada. E aí teve uma experiência muito boa lá com a turma da COP, né, que o Ricardo e o Guto, pô, são sensacionais. E foi lá eu montei uma incorporadora do zero, né? Então, pô, a gente fez um primeiro lançamento de casas depois de 12 anos em Campinas, que foi o Pátio Atmosfera, que foi muito bom, que era um lançamento de casas de 1,5 milhão, né? Que existe aquele... Hoje é um pouquinho o contrário do que eu defendo, né? De loteamento. Mas o cara que estava traumatizado em fazer a casa, comprava a casa pronta, era uma casa em condomínio em Sousas, de 1,5 milhão em Campinas, que antes você comprava terreno mais casa. E foi muito bom também, pô, vendeu tudo, meio da eleição. Era um produto que estava faltando, muita gente agora está indo por esse caminho de casa, terreno mais casa, né? Fazer o condomínio em si. E, enfim, lá eu acho que eles encontramos o DNA da QLPP. E aí depois vem a Cipasa na sua vida, a Cipasa Urbanismo, que é uma empresa gigante, então depois você vai falar um pouquinho dos números aí, você já falou a quantidade de empreendimentos, mas você chega na Cipasa num momento conturbado da empresa, bem conturbado. Chego na Cipasa, pô, uma loteadora que todo mundo conhece, né? Quem é do mercado... A presença nacional. Ela é concorrente direto da Alphaville, né? Muitas praças batem diretamente. E foi muito legal que a Cipasa foi uma união entre pessoas que já trabalharam juntos, né? A gente tinha o Hugo, que é meu sócio, o Ricardo, que é meu sócio, a gente já trabalhava junto. O Hugo, ele fazia novos negócios na época, a gente trabalhava junto, quando eu era dono de negócio. E o Kozak fazia o comitê de investimentos. Então ele analisava tudo que eu mandava, né? Então salvou minha pele umas 50 vezes já. E a gente falando, pô, precisamos fazer alguma coisa junto, E quando veio a oportunidade da Cipasa, como eu estava no interior de São Paulo, eu acabei olhando todos os projetos da Cipasa, analisando e tudo mais. Quando ela foi a mercado, né, eles começaram a olhar. Falei, ó, gente, estou comprometido em outra empresa, estou super bem aqui. Estava no ano que eu ia casar também. Então era aquele ano que você não podia fazer muito movimento arrojado e estava tendo tudo certo, né? E eles, não, olha para mim. Pegava final de semana, ia ver loteamento. Então rodei os loteamentos de São Paulo inteiro, são 23 loteamentos. Rodei também os loteamentos do Sul, que eu já conhecia também. E no final do dia, nessa transição aí, casamento, lua de mel, acabei indo para a Cipasa, né? Que foi uma mudada, uma virada de chave, literalmente, talvez na minha carreira, na experiência que eu tenho do mercado, né? Porque
Era uma empresa estressada, né? Precisava ter um turnaround dela. Uma empresa com excelentes projetos, obras muito bem entregues, né? E hoje a gente fala que ainda bem que estava assim, porque... Que ano que foi que você entrou? 2019. Novembro de 2019. Fechamos com HSI assinado em novembro de 2019 e a gente pulou para dentro da operação, né? E foi um trabalho... Não sei se eu repetiria de novo, né? Porque... É desgastante. É desgastante. Ganhei 8 quilos de novo, né? Eu brinco que é por aumento de peso, né? Porque eu sou disciplinado e quando aumento o peso é porque tem alguma coisa acontecendo. E, são 46 projetos, veio a marca junto também. E na verdade é um pacote inteiro, né? Que precisava ser feito, né? Desde pessoas, era uma empresa com um custo muito alto, fixo, e até rever o time comercial. Então, aí que começou as minhas viagens, né? Dezembro e janeiro eu não fiquei no escritório, quase nenhum dia. Visitei todas as praças, visitei os projetos que eu não conhecia, mexi em absolutamente tudo, né? Então foi uma hora bem estressante, porque desde reavaliar preço, até reavaliar produto, reavaliar coordenador comercial, reavaliar mercado como um todo, né? Visitar concorrente. Quando você vai visitar um empreendimento, você tem que visitar o concorrente, né? Você tem que ver o que o cara do seu lado está fazendo. E foi muito bacana, porque foi uma experiência única e hoje, a gente está dando uma... E aí veio a pandemia no meio do caminho, né? Logo no início vem a pandemia. Início de 20 vem a pandemia. Quando a gente estava começando a descer o freio de mão, a empresa vendia 12, 15 unidades por mês, né? Em 2019. 18 também, um pouquinho desse número. Quando a gente e o estoque era alto? O estoque era quase 500 milhões. Nessa época. Quando a gente começou a baixar o freio de mão, começou a fazer 30, 40 unidades por mês, veio a pandemia. E nesse meio do caminho, eu estava até te falando, né? A gente, em dezembro, eu já acreditava muito no digital também. Então comecei o movimento de digital antes, que não era tão conhecido assim nas loteadoras, né? As loteadoras investiam muito em digital. E, enfim, foi um monte de aprendizados que eu trouxe de incorporação, né? Talvez o meu maior DNA para loteamento. Que é um bicho diferente. Que é um totalmente diferente. Pode ser parecido, mas é diferente. Pode ser parecido, mas é diferente. O jeito de vender, o próprio corretor é diferente. Enfim, tem muita gente que fala que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, não tem nada a ver. Então eu trouxe bastante coisa que eu fiz de diferente em corporação para loteamento. Muitas coisas deram certo, outras deram errado. Mas no final do dia o balanço foi positivo, né? Enfim, hoje tem um time comercial, a gente tem praticamente 36 coordenadores, que a gente fala tudo, o Marcelo que me aguenta, né? O meu gerente comercial, Marcelo, a Carla também, a Benária. Enfim, o time aguenta bem aí o dia a dia falando com um monte de gente, porque você fala com seu telefone não para de tocar, de segunda a segunda, mas é um time muito bacana que a gente formou nas pontas, né? Temos alguns pontos que ainda não estou 100% satisfeito, mas a gente acha que está no caminho certo de reestruturar a empresa. Enfim, tem 2 fundos de investimento junto com a gente também, que colocam grana, então fazem a pressão necessária para o resultado entregar. Mas a gente conseguiu fazer uma história bacana e, mais que nunca, também a gente teve um trabalho muito grande de limpeza de carteira, vender bem, pegar o cliente certo, né? Fazer uma análise de crédito mínima que seja. Que para loteamento, se você faz análise de crédito, o cara começa a ficar meio bravo, né? Vou entregar meu imposto de renda aqui. Enfim, algumas praças não aceitam, outras aceitam. Então a gente teve que quebrar muita cultura de loteador aí e fazer um híbrido entre loteador e incorporador. Agora, loteadora, quando você viaja pelo Brasil, você vê muitas loteadoras, muitas pequenas loteadoras espalhadas pelo Brasil. E como você falou, cada lugar tem uma cultura, né? O que vocês sofreram, o que vocês sofrem até hoje regionalmente, né? De uma cidade, de um estado, essa questão principalmente quando você olha para vendas, que é um dos principais desafios hoje para o segmento. É uma boa pergunta essa. Quando perguntam, falam de onde eu sou, apesar do sotaque óbvio, né? Para paulista não é tanto, mas perguntam onde eu sou, eu falo que eu sou do Brasil. Primeira coisa, né? Porque você chega, às vezes existe um preconceito de onde é que você é.
Sim, eu já falo isso. E uma outra coisa que você aprende é respeitar a regionalidade, né? É diferente quando você está em São Paulo, no interior de São Paulo, está no quintal de casa, né? É diferente quando você está em Salvador ou no Pará, são culturas completamente diferentes. Então, eu falo uma outra coisa também, né? Mercado imobiliário você só aprende quando você convive. Então, putz, às vezes, final de semana, eu pego minha mulher, vem viajar, vamos passar o final de semana nessa cidade. Mas eu vou fazer o que aí? Eu falei, vamos viajar, vamos no shopping, vamos ver. Enfim. Sentir a cidade, né? Tem que sentir a cidade. Conversar com as pessoas. Exato. E mais do que nunca, respeitar a regionalidade total. E jeito de vender, se eu começar a te contar, eu vou precisar mais de 1 hora do seu podcast aqui. Mas tem Nenhuma cidade é igual a outra, né? Nenhuma cidade é igual a outra. E tem eu divido por 4 setores, né? O norte e sul, né? Norte-sul. Aí tem centro-oeste, que vende também diferente do... Então, cortar o Brasil em 2. Norte-sul. Norte-sul, leste-oeste. Na verdade, em 4. 4 regiões. 4 regiões. Né? Outra coisa que eu vivo muito é fuso horário, né? Putz, às vezes 1 hora pra cá, 1 hora pra cá, pra lá. Faz diferença. Parece não que... Faz diferença. Ainda bem que agora não tem um horário de verão, né? Que antes era pior ainda. Era 2 horas a mais e 2 horas a menos. Então, a regionalidade, assim, o mercado imobiliário tem que ser vivido. Então, é bem diferente. E jeito de vender também totalmente diferente. Às vezes, tem praça que dever é bonito, né? E tem praças que o cara ganha... Tem cara que ganha 50 pau por mês e tem uma dívida de 3 mil. Eu falei, paga logo esse negócio aí. Não paga porque dever é bonito, né? A gente fala brincando. Mas literalmente é cultura. E existem vários Brasis diferentes aí, né? E agora, recentemente, acabou de ser anunciado também, a Colorado acabou entrando para o nosso grupo. Né? A operação é totalmente apartada da nossa. Que é uma loteadora do Nordeste. Nordeste. É a top 1 do Nordeste. Roda uma operação super redondinha também. E aí eu rodei todos os empreendimentos no Carnaval. E é outro Brasil, totalmente diferente do que a gente conhece. Em vez de ser asfalto, é paralelepípedo, é pedra. Aí a guia, você vira o paralelepípedo, vira uma guia. O custo de construção é totalmente mais barato, né? E parcela de R$150 até R$400 tem de parcela. Então é outra cultura, tem que virar a terceira vez a chave para entender um pouco mais o negócio deles. Agora falando na parte de vendas, né? Que é um desafio enorme para o mercado imobiliário e para o segmento de loteamento ainda mais. Porque cada cidade funciona de um jeito. Cada cidade funciona de um jeito. E aí vocês têm um coordenador que pilota isso. Isso. A gente sempre tem os locais, né, que ficam no front. Esse coordenador é meu dono de negócio, né? Ele é o cara que cuida de tudo. Se o mato tá alto, ele vai lá, tira a foto do mato alto e me manda pra gente realmente... fazer os reparos. Tem cliente satisfeito, ele pega, liga e a gente resolve o cliente. Porque o grande ponto a gente não pode esquecer que com a pandemia que nem todo mundo está acostumado com uma vídeo ou com telefone, né? Às vezes acaba sendo muito impessoal. E a pessoa vai lá e quer conversar, quer falar, quer ser atendida, quer ser ouvida. Então a gente entendeu muito isso e a gente acabou a gente chama os coordenadores de vendas, mas eles acabam fazendo tudo pra gente que é muito bacana, né? Porque o corretor, inclusive eu tô tirando o Cresce agora, né? Eu tirei o meu. Você tirou o seu, eu tô tirando e, é difícil tirar e toma tempo. Toma tempo, E no final do dia, e é muito bacana, eu tô adorando. Passar pelo processo, né? Tô adorando o processo e tô fazendo isso 100% online agora, né? Sim. E a parte bacana, lá quando você aprende, e eu tô falando isso passando para todas as pontas, é que você precisa literalmente fazer todo o serviço, não só vender. O seu trabalho não termina na venda. Você tem que fazer um pós-venda bacana, tem que entregar o contrato, tem que dar um brindezinho pro seu cliente,
E você fideliza ele acaba comprando outras coisas com você e no final do dia você transforma a experiência num momento bacana. Então nossos coordenadores estão desde o começo da operação conosco, muita gente agradecendo, ele é o cara que ouve a gente também. A gente implantou também o WhatsApp na empresa que não tinha, né, para atendimento ao cliente, parece meio absurdo hoje, né? Mas o nosso cliente é sempre ouvido e o nosso cliente é prioridade lá dentro da empresa, né? Quando a gente pegou a operação, tinha 1000 chamados não atendidos, né? E isso refletia muita coisa, desde a inadimplência de carteira até o cliente que não queria comprar mais um Cipasa. E hoje a gente reverteu um pouquinho a história, a gente tem a nota do Reclame Aqui está excelente. Nossa, a gente é uma das melhores do Brasil hoje. Então foi um aprendizado muito bacana em relação voltando ao assunto de regionalidade, porque tem certos tipos de lugares que o cara não quer entrar no WhatsApp, não quer falar, ou o cara nem tira o boleto, nem quer entrar no seu sisteminha que hoje é super fácil quer tirar boleto, você precisa entregar o boleto na casa dele, ou o corretor precisa todo mês entregar o boleto para ele. Então tem muita coisa, e a gente também tem produtos de 200, 300 reais de parcela, produtos até 7, 8, 10 mil reais de parcela. Então é super difícil você a empresa ter essa cultura de diferentes, né? O cara de alto padrão é um pouquinho mais esclarecido que o cara de médio e baixo padrão. E isso é respeito, né? Porque você sabe disso. E mais do que nunca a empresa está espalhada, às vezes o pessoal que fica lá no escritório, no ar-condicionado, não viver a ponta, né? A gente fala, eu e você, a gente fala com o corretor todos os dias, né? E o corretor, às vezes, sofrendo lá na ponta, e às vezes uma pequena ação dentro do escritório pode mudar a vida e pode mudar até o jeito de vender do corretor. E falando um pouquinho sobre esse segmento de loteamento, que era um segmento que você tinha trabalhado pontualmente em algumas empresas e agora mergulhou de cabeça. Qual que é a principal diferença que você viu de incorporação? A grande diferença? Na verdade, muitas, mas acho que está sendo objetivo para não florear muito aqui. Talvez a tabela de vendas é o ponto, né? Porque na incorporação você acaba vendendo na sua tabela, né? E tem lá 30%, 40% que o cara paga até as chaves. E vai para o banco. E financia. E você vende com correção de INCC. Tem lugares no país que você vende com juros de 8%, 10%, né? no pé já. E você financia o cara por 30, 40 anos. Quando você não securitiza a carteira e tudo mais. Mas ele é o seu cliente por 30, 40 anos. Então acho que essa é a principal mudança, né? E outra coisa, uma mudança bem pesada também é quando o cara quer negociar a tabela de loteamento. Aí vira um inferno, porque aí você tem que literalmente mudar a chavinha, porque o cara não entende que ele está pagando juros de 8% a 12% ao ano, então o brasileiro não está acostumado muito com a matemática financeira. Não, zero. Então, tem o produto popular já vai com juros embutidos, por exemplo, né? Você acaba fazendo a parcela fixa, não tem é o que é e pronto, né? O alto padrão também, aí vem o cara com matemática, vem com a planilhinha também, aí você começa a ter um trabalho um pouquinho maior, mas literalmente é mais matemático o trabalho na loteadora do que na incorporadora. Acho que o jeito de vender se distinguir por esse... Muito por conta do financiamento, que não existe. O financiamento direto, né? Nenhum banco financia hoje? Hoje mudou um pouco. No ano passado, né, a Caixa financia lote mais construção. Então a gente faz como se fosse uma venda praticamente à vista. Você vende no mês 0, no mês 3 está desligando com o banco, né? Então isso foi muito bacana. Caixa e Bradesco fazem hoje. E os outros bancos estão migrando para isso também, que foi uma coisa muito bacana. E também a gente acabamos de fechar uma parceria também de um construtor que veio já com um pacote completo do funding, né? Que é casa mais terreno, só que quando você fecha casa mais terreno, você não fecha com um construtor terceiro, ele faz para você. Então ele tem a equipe de arquitetura, tudo. Então tá tendo um movimento muito forte, né? Alphaville também agora veio com Alfa Casas. Que vem com esse movimento muito forte.
E também a gente uma tacada muito inteligente que a gente fez, que agora praticamente todo mundo faz, que é o plano construtor, né? Que a gente deu o nome lá dentro da Cipasa, que o construtor paga uma entrada, depois de 12 meses ele quita comigo, com a casa pronta. E o loteamento acho que a grande mágica do loteamento é ver aquele loteamento ocupado, com um monte de casa bacana. Você entra, você se sente bem. Não é aquele loteamento vazio que você acaba não ganhando preço. Então, eu acho que o desafio do loteador é quanto mais casinha tiver lá, mais valorizado é o seu loteamento, seu bairro, enfim. E um pouquinho das diferenças entre tipos de loteamento aberto, loteamento fechado, acho que é legal você comentar um pouco, porque quem não trabalha com isso não entende essas diferenças, né? Tem um loteamento padrão, que é o mais conhecido, que é loteamento fechado, né? Que tem guarita, portaria, isso. E tem aquele loteamento aberto. Isso. A diferença é um abismo também, desde custo de construção até... Custo de construção acho que hoje deu uma colada. E tem cidades até que loteamento aberto, por exemplo, Vitória da Conquista, o metro quadrado é mais caro do que o loteamento fechado. É interessante isso, né? O loteamento aberto não tem muro, né? Sem muros, sem nada. Na verdade, é um bairro aberto, né? Não tem portaria, não tem nada. Que foi a origem dos bairros, né? Os bairros planejados foram os loteamentos abertos. E o loteamento fechado que tem portaria, área de lazer, condomínio e tudo mais. O que eu acho que tem em comum e que é bacana falar tem uma associação forte, né? Independente se é aberto ou fechado, tem uma associação forte, porque é aí que vai determinar o seu padrão de bairro, né? Então, mas a gente faz desde aberto até fechado. A gente tem lote lá de R$40 mil e temos lote até de R$1 milhão. Mas a diferença é absurda, né? A gente tem 4 famílias e a gente tem uma 5ª família que é da nossa loteadora popular, que a gente está fazendo mais Mato Grosso, né? Centro-Oeste. E então existe uma diferença e inclusive a gente tem uma padronização para cada tipo de loteamento, né? Não dá para construir o que der na telha, tem que ter um padrão. Tem um padrão e tem regras, né? Igual a incorporação também, né? Pô, a MRV que faz super bem o apartamentinho dela, né? Tem os produtos de família. Lá a gente também tem os produtos de família. A gente herdou isso da antiga Cipasa. A gente já tinha o nosso produto de família popular, mas não dá para sair fazendo, né? E mais do que nunca, né? Hoje todo mundo viu que planejamento é tudo, né? Com custo de construção aí agora um pouco mais estável, né? A gente viu que quanto mais planejamento, quanto mais padronização, melhor você acaba se saindo aí. E você estava me contando outro dia de algumas tecnologias que são colocadas em condomínios. Você estuda bastante isso e vai atrás dessas tecnologias que barateiam não só o custo de obra, mas para o morador final. Você pode falar de alguns exemplos aí energia solar, a gente acabou de fechar uma parceria com a Energia Solar. É um produto... Na verdade, a gente não ganha nada sobre isso, né? O loteador, ele é igual o incorporador, às vezes é o cara curioso que você leva para o seu cliente, você não ganha nada temporariamente, né? O cliente ganha e você acaba ganhando o cliente satisfeito, enfim. Mas o grande ponto a energia solar é uma das coisas que estavam precisando ser um pouco mais estimuladas, igual o carro elétrico também, né? Então, energia solar, carregamento para carro elétrico, segurança também. Segurança é um ponto importante no condomínio fechado. Exato, e a gente acabou de estar implantando agora, em um dos nossos condomínios, monitoramento por drone. O drone rastreia toda a parte de muro, ele vai vendo, né? E à noite ele tem a câmera infravermelha. Então, quando você tem, principalmente o loteamento que você tem um entorno que é mais área verde, é um pouco menos afastado, ele consegue ver. É impressionante, o cara passando no meio das árvores, você consegue enxergar. Calor humano. Consegue enxergar o calor humano. Né? Exato. Cachorro, animal, tudo você consegue enxergar na mata. Então isso a gente já trouxe também. Mas tem outras loteadoras que já estão colocando reconhecimento facial. Enfim, tem muita coisa para olhar, né? E eu acho que quem vai começar a nadar de braçada são as pessoas que começarem a olhar a tecnologia. Eu sou um viciado em tecnologia. Podcast, eu já te falei que
que pô, baixo toda hora, como estou viajando bastante também, enfim. E coisas novas eu sou muito curioso, né? Por exemplo, os mercados autônomos, quando começou a pandemia, a gente foi um dos primeiros a fazer o teste dos mercados autônomos. A questão mercado autônomo é aquele que você paga, não tem uma pessoa cuidando, né? É um containerzinho que você leva dentro da associação. A gente até colocou nos nossos escritórios também. Você tem um QR Code, né? Tem um monte de câmera, enfim. Mas você tem um QR Code, você entra com esse QR Code, tira da prateleira, escaneia, paga tudo pelo celular e vai no boleto do seu condomínio, né? Então, tem um monte de coisa curiosa aí. Enfim, eu olho um monte de coisa, eu não olho mais por falta de tempo. Estou tentando estimular um pouco o time a olhar mais coisas também. Agora, tem um conceito que está muito em voga hoje e talvez perdeu um pouquinho essa essência, que é o de cidades inteligentes, né? Que pode ser considerado para um loteamento ser inteligente, ser esse conceito de inteligente? Eu tô sofrendo na pele uma cidade inteligente agora, né? E pô, tiro o chapéu para as pessoas que já fizeram. Acho que você já fez um ou dois podcasts, né? Já. Com a turma de cidade inteligente. A gente está entregando agora, no final do mês, o Vivia, que é o nosso bairro, né? Nossa cidade. É um loteamento com 500 e poucos lotes. E vão ter mais 14 incorporações dentro desse bairro. E cidade inteligente, assim, ainda eu tô um pouco cético em relação a se dar dinheiro, né? Enfim, principalmente quando você tem dinheiro de fundo, essas coisas, porque a curva de ganho e a curva para parar a conta de pé é muito mais longa. A nossa operação é um pouco diferente, porque a gente já comprou meio que pronto, né? Mas nesse bairro inteligente a gente está fazendo um túnel de 8 milhões de reais que passa por debaixo da rodovia para dar acesso ao bairro, né? Porque geralmente você pega as áreas com um eixo de crescimento importante. Você tem que investir em segurança, você tem que ter uma âncora também comercial também, que terreno comercial para loteamento todo mundo achou que era o sonho e virou um pesadelo também, né? Para você acabar tendo que comercializar. Enfim, você tem que trazer alguns atrativos, né? Lá nesse bairro, por exemplo, a gente está levando um parque de 600 mil metros. Na verdade, o conceito e a concepção. E a prefeitura vai, como lá tem muita indústria, a prefeitura vai levar a iniciativa privada para investir e meio que privatizar o bairro. Segurança, né? E agora também internet, fibra ótica, que também a gente está na borda da estrada, a gente está levando fibra ótica para os nossos compradores também. Mas eu acho que são esses 3 pilares que fazem as pessoas pensarem em migrar para um bairro planejado, né? Porque geralmente você fica um pouco mais longe, mais afastado. A gente tem vários cases aqui em São Paulo, né, que começaram a dar certo agora, né, e sofreram muito no passado, que hoje estão indo super bem e acho que a curva de ganho começou agora. E a parceria com o poder público? Num projeto que muitas vezes dura mais do que um ciclo de prefeitura ou de governo, você tem que caminhar muito junto com o poder público. Eu acho que essa é a grande chave para qualquer negócio de mercado imobiliário, mas ainda mais loteamento. Loteamento. Você depende totalmente do poder público, às vezes de uma melhoria de estrada, de rua, de asfalto. Exato, um ciclo de incorporação dura 5 anos, né? Pô, você não teve nenhum problema com a aprovação, tudo 5 anos. 2 para aprovar e 3 para construir. No loteamento são 2 para lançar, mais 3 para fazer a obra. E mais uns 5 anos para você tirar o TVO, né? Que é o habite do loteamento, né? E você tem que ter um relacionamento super bom, porque geralmente você tem relacionamento com os técnicos, né? Com o ciclo, que nas prefeituras é raro trocar ou troca super pouco, né? E o prefeito é o por último, né? Então você tem que estar bem com todas as gestões. Acho que eu devo ser o cara mais chato de aprovação, porque putz, eu não gosto de pular etapa, gosto de fazer certinho. E loteamento, para pegar a talha, é super fácil, mas você acaba pagando a conta lá na frente, né? Então, o grande ponto é, tem que fazer certinho, tem que ter conhecimento com a aprovação. A minha gerente de aprovação da época de Tamboré, a gente teve uma experiência muito bacana juntos e, entende tudo. Então, você precisa ter um relacionamento muito bom com a prefeitura e conhecer bem. Eu acho que o grande ponto é essencial você conhecer as pessoas, porque
vira e mexe, é um ambiental que além depois que você entregou o TVO, são mais 36 meses, tinha coisas da Cipasa, por exemplo, que tinham quase 7 anos, que só por um relacionamento, por você conhecer, né, não fazer nada de errado, mas por conhecer a gente tirou em 6 meses. Né? Então, isso ajuda muito, né? E mais do que nunca, viver um mercado local. Quando você vive prefeitura, tá lá, as pessoas te conhecem, você é uma cara conhecida, eles sabem de onde é o seu projeto, e você apresenta para a cidade e vê quanto de emprego você vai gerar, acaba sendo essencial para o negócio. Quem trabalha com incorporação de segmento econômico, que pega terrenos mais afastados, perto de mata ou de córrego, já tem que ter todo esse cuidado. Imagina no caso de loteamento que todo ao redor é algo sensível, né? Não, é sensível, até nascente anda no loteamento, é impressionante. Mas enfim, é muito sensível. A incorporação, agora que eu estou vivendo com a turma de loteamento, né, não de incorporação, tem uma rixa no mercado aí, né? Brincam todos amigos, mas eu achava que incorporação é difícil, mas loteamento superou as expectativas. Agora, falando dessa questão de meio ambiente, é o que mais pega, né? De aprovações ligadas ao meio ambiente. Acho que é o grande X da questão aí para loteamento é o meio ambiente, né? Quando você compra uma gleba, a gente não trabalha com glebas menores de 150 mil metros. Então, sempre vai ter um maciço arbóreo ou é uma fazenda, né? Loteamento é você comprar gleba com preço de gleba, né? Não comprar um metro quadrado como se compra no mercado de incorporação. Então, o ambiental é super importante e não pode queimar a etapa e sai caro. A gente tem um loteamento que a gente cuida de 11 mil espécies por mês, em Jundiaí. Isso até saiu uma reportagem bacana e tal. E é um trabalho legal também, que tem o ambiental, o socioambiental também, que é muito bacana também. Tem esse outro lado. E loteamento, diferente as pessoas pensam, né? E incorporadores também, que todo mundo fala de incorporador, que cada árvore que você corta, você compensa 30, 40 árvores. E como que é a viabilidade de um projeto de loteamento, né? O pessoal de incorporação, você passou com a incorporação, está acostumado com um tipo de viabilidade. Quando é que você vai para o loteamento, é bem diferente. É bem diferente. Curvas de gastos alongados e curva de venda alongada, né? Tabela longa e tudo mais. Acho que mudou um pouquinho aí com a entrada dos fundos imobiliários. A conta mudou um pouco, até para incorporador também. Mas a viabilidade é totalmente outra, né? A aprovação é outra. Quando tem a rima nem se fala, então existe uma diferença brutal entre incorporação e loteamento. Porque a incorporação, você tem lá o terreno, você vê quanto você pode construir, você tem a conta de metro quadrado. Quando você vai para o lote, você tem muita questão do meio ambiente, né? O que você pode construir? Qual é a área construída? Qual que é o termo certo? A incorporação você faz a relação construída privativa, né? Vê quanto você pode potencial vender. Potencial construtivo. Aí você faz sua conta lá, né? Você não foge dali, né? Você não foge dali. Loteamento tem um que muito de terraplenagem, né? De você acomodar, ver como é o terreno, ver a qualidade do solo também. E aí tem um outro fator que às vezes você acaba indo no escuro, que você precisa ter um conhecimento da região, que são as diretrizes, né? Então, água, esgoto, né? No final do dia, loteamento, você faz a infraestrutura, né? Água, esgoto e asfalto. E luz. Então, você precisa ter um pouco de conhecimento da região para ver se não tem alguns tipos de problema. Teve loteamento da Cipasa que fazia quase 5, 6 anos que estavam tentando passar para a companhia de luz e para a companhia de água. Não conseguiu. Não conseguimos. Conseguiu agora. Entregamos em junho agora, deu tudo certo, mas você acaba sofrendo com essas diretrizes, né? Então, basicamente, quando a gente compra um terreno, diferente de incorporação, que a regra do jogo está um pouco mais clara, né? Curitiba, quando você vai lá, você clica na internet em cima do terreno, você já sabe quando dá para fazer, o que tem, se tem água, esgoto. Loteamento não. Loteamento... muito diferente de cidade para cidade? Total. Tem
Tem de tudo. Às vezes, loteamento, às vezes você até não tem água, você acaba furando o poço, aí você faz um laudo de poço, vê a pressão, vê quanto tem de água e acaba fazendo empreendimento lá. Às vezes você tem um lugar que você não tem esgoto, é fossa. E aí, outros lugares você acaba tendo que fazer uma ET compacta. Outros lugares você tem que fazer uma extensão de rede. Então é loucura, assim, mas é o desafio do loteamento, né, Sérgio? Você tem conhecimento da região. Então hoje, por exemplo, a Cipasa, a gente definiu como diretriz a empresa atuar onde ela já está. Então a gente tem uma curva de aprendizado na cidade muito interessante, que é o próprio conhecimento regional. Agora falando um pouco da parte de vendas, né? Vocês tiveram o desafio de assumir uma empresa que já estava com muitos projetos em andamento, e aí entra a pandemia, como você falou, o digital estava começando a ter uma importância maior. Olhando para trás agora, né? A gente está terminando 21, né? Vocês assumiram lá em 19, final de 19, 20 veio a pandemia. Como é que vocês projetam esse futuro aí, o próximo ano, os próximos anos? Principalmente essa parte de vendas, o digital, as imobiliárias regionais, o corretor autônomo. Eu acho que eu nunca ouvi isso é unânime em todos os lugares do Brasil, gera lead para mim, faz o digital, acho que isso tá batido o martelo, né? Uma coisa que eu não me arrependo lá atrás a gente sentou literalmente em cima do caixa da empresa e teve um sócio que falou: bom, você precisa continuar igual como um jato, preso na corrente, acelerando, uma hora que cortar na corrente você tá lá na frente, você tá acelerando. E realmente foi isso que aconteceu, né? Quem não tirou o pé, continuou investindo, continuou no front, né? Colocou a armadura e foi para cima. Eu parei um mês em casa, né? Fui pegar o Covid um ano depois. Não teve lockdown. Não tive lockdown. A gente acelerou e fez o que tinha que ser feito, né? Quem mergulhou no digital foi muito bem. Hoje nossas vendas representam 50% a 60%. Tá mudando ainda, tá tendo mudança ainda. 50% a 60%, é um número expressivo. É alto, bem alto. E antes de vocês assumirem, qual que era que você falou? Uns 3% a 5%. Era quase zero, vai. Quase zero, e não tinha, né? Não tinha mensuração. O site era muito bom, mas não tinha. Era o RD Station lá que você jogava os leads e não tinha corretor, não tinha nada que fazer o atendimento como a gente faz hoje. Agora, vocês têm um processo de pré-atendimento, né? Pré-atendimento. Como é que funciona isso? O nosso grande desafio a gente tem 46 produtos em 23 estados. Então, de novo, você cai na regionalidade. Então, eu acredito muito em treinamento, que eu acho que você também acredita. Sim. Um pouco vendo tudo que você já falou. E esse pré-atendimento é para você ter o primeiro, quando o cliente bater lá para querer comprar algum produto, alguma coisa, é ter a melhor impressão do processo. Ou seja, eu tenho dois atendimentos que fazem um baita trabalho, explicam tudo do produto, tem um vídeo de tudo, a gente fez um material muito bacana, que foi o nosso desafio também, pegar praticamente tudo do zero, né? E desse pré-atendimento, a gente gera o atendimento na ponta, que é com os coordenadores locais, ou com o próprio time ou com o próprio coordenador. E o ciclo eu encurtei muito. Antes a tomada de decisão na Cipasa era 180 dias para o cliente comprar um lote. Entrar em contato e comprar. Primeiro contato a assinatura. 6 meses. 6 meses. Hoje é praticamente 60. Então, 60 dias. Isso foi muito bom, né? Porque refletiu diretamente. Hoje a gente vende 7, 8 vezes mais do que 2018 e 2019. E esse time, ele também fala com a ponta de vendas, você comentou, né? Fala com a ponta de vendas. Na verdade, o que eu falo é que todo mundo tem que falar com a ponta de vendas. Desde o meu funcionário interno, que não é do comercial, até meu marketing, até meu gerente comercial naturalmente fala, mas todo mundo tem que falar com a ponta de vendas. Ele é o melhor cara para ver a temperatura de tudo que está acontecendo no front ali, né? Ele que está lá no campo de batalha. Então não é só pilotar o drone ali e acertar todo mundo, mas em sim também ver a sensação de como está na frente. E o corretor, às vezes, de uma cidade menor, uma cidade pequena,
quando você comenta esse processo de o lead primeiro fala comigo, eu faço uma checagem do lead, uma verificação, não sei como é que vocês falam isso, uma validação, e depois eu passo para vocês. Eles entendem que esse processo é benéfico? Putz, nem todo mundo. Em 2019, sei lá, 2020, né? Quando efetivamente entrou a pandemia, até junho era um inferno. Era todo mundo bravo comigo, né? E hoje todo mundo... A quantidade é menor, porém é um cliente muito mais quente, né? É um cliente muito mais quente. E também o cara que era ruim, eu vou trabalhando ele, né? Você não passa. O curioso você não passa. O curioso eu não passo, mas eu vou trabalhando. E às vezes o curioso vira comprador, né? Sim, sim. É um pouco da persistência, né? Se o cara entra em contato, alguma coisa tem ali. Dá para espremer alguma coisa ali. Mas o atendimento tem aquela paciência que talvez o corretor não teria, né? Exato. E também tem o repique, né? Que é o trabalho... O cara não está preparado para comprar agora, ele está preparado para comprar daqui 4, 5 meses, 6 meses. Enfim, e foi uma mudança de cultura mesmo também. Acho que talvez a incorporação aqui em São Paulo, né? Que agora deu uma desconectada um pouco. Talvez agora esse pré-atendimento das incorporadoras, as pessoas estão até pedindo, até tem corretor que manda o contato para o nosso pré-atendimento, para a gente fazer contato, passar as informações e mandar o cliente para ele de volta. E quando o cara vê que tá vindo cliente bom... Tá me ajudando, né? E ganhando dinheiro, efetivamente... Que é o mais importante. No final do dia, venda é resultado, claro. Né? Ele acaba amolecendo o coração ali, falando, obrigado. E hoje, a gente não tem problema com nenhuma das praças. Quando tem lançamento, existe essa quebra de gelo, mas hoje está muito menor do que há 1 ano e meio atrás. E a imagem da Cipasa hoje no mercado melhorou 100% ou mais de 100%? Acho que com os clientes a gente melhorou 80%. Tem uns 20% ainda que incomoda um pouco, mas... E fornecedor? Fornecedor acho que 100%. Eu brincava que eu apanhava das 8 à meia-noite, eu estava apanhando, mas acho que o grande ponto é aquela fase, né? De, tem que fazer o turnaround da companhia, começar a baixar o freio de mão, começar a rodar. Hoje a gente está muito melhor, hoje é uma empresa que, parceiros que não queriam fazer negócio conosco, estão querendo fazer negócio com a gente, fornecedores que estavam bravos com a gente, hoje, tem coisa pra gente fazer. Corre atrás, né? É o principal termômetro isso. Exato. E é muito gostoso ver o trabalho que a gente fez, né? E, um pouco da cultura que a gente implantou. E hoje as pessoas, a gente dando risada junto, né? Nos momentos difíceis que você acaba descobrindo um pouco o que você pode fazer, o que você é capaz e o que as pessoas são capazes de fazer com você. E hoje a gente, graças a Deus, estamos super bem com todo mundo. A gente apanhava desde banco, né? Quando tinha as nossas dívidas, antes da gente quitar tudo. Até fornecedor, até o cara da obra a gente apanhava, mas foi duro, mas hoje estamos super bem. Acho que a turma está satisfeita com a gente. Legal, Riquelme. Bom, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Primeiro agradecer que a gente conseguiu finalmente gravar você em São Paulo, que é um fato raro aqui. Você viaja mais do que comissário e comissários. Você já conhece os comissários no avião, muitas vezes? Ainda não, porque eu às vezes eu fico tão cansado, eu ligo o computador ali, mas a pegada... Você computou quantos voos você fez em 2020? Putz, não sei. Eu fiz uma conta básica para chegar em todos os empreendimentos da Cipasa, voo normal e tudo mais, 45 dias. Eu visitei todos. Então dá para ter uma ideia de quantas vezes eu viajei. E teve empreendimento que eu fui mais de 3, 4 vezes, né? Fora o meu time que tá... Eu falo, gente, vocês não dependem de mim para trabalhar durante o dia, então eles viajam, enfim, vão nos lugares, mas eu viajei bastante. Até peço desculpas aí pelos desencontros. E para a gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem final para nossa audiência aí. O que você pode falar? Ou alguma coisa desse seu aprendizado? Ou alguma coisa ligada ao esporte? Não sei. O que você quer... Uma mensagem final aqui pra gente. Uma das coisas que eu aconselho todo mundo é ouvir podcast. Tem muito aprendizado aí. Eu acho que tem muita gente que falou coisas bacanas. Eu acho que a segunda coisa, acho que da nossa origem, né, que a gente começou a conversar e tomou o nosso café, que eu acho que foi onde a gente... eu me empolguei, acho que até mais falar, resiliência, né? Eu acho que talvez o esporte... trouxe isso, ser resiliente. Nosso processo é totalmente
É insistência, não é fácil. E quem trabalha com vendas é muito isso, né? Toma muito mais não do que sim. Exato. E, putz, os corretores, assim, cada dia mais apaixonado por a profissão deles, né? E já vou ser um deles. Mas o corretor, eu passo, agora que eu estou falando com o Brasil inteiro, tem muita gente boa. Pô, Porto Velho, eu saí de uma imobiliária que, são 10 corretores e eu não preciso me preocupar com mais ninguém para vender meu empreendimento, né? Então, seja um cara diferenciado, pense diferente. E o jeito de vender, eu acho que 2022 vai falar muito, está mudando totalmente a forma de você enxergar resultados e alcançar resultados, né? Então, disciplina e foco e pensar diferente. Legal, muito bom, Riquelme. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.